Então, meus meninos e meninas, vamos que vamos dar prosseguimento à ação da ideia, né? Ele vai ser um resumão em relação a como se dá a terapia gênica, né? Para você tentar diferenciar o que significa técnica em vivo, né? Versus a técnica ex vivo. A técnica em vivo está à esquerda, né, no painel de vocês, que mostra você ter a extração de um gene de interesse no indivíduo, utilizando-se a formação de um plasmídio. Esse material é incorporado, né, ele é injetado dentro de um vírus, que é normalmente de natureza retroviral, mas ele é tratado previamente para ele não ser agressivo, para não destruir a célula, mas apenas para parasitá-la e se multiplicar no seu interior. E a multiplicação desse material de DNA, né, esse material genético do vírus dentro da célula, carrega junto com ele um gene de interesse para voltar a célula para entrar normalmente em funcionamento. E injeta-se esse material em vivo, né, diretamente no órgão-alvo. Nesse caso, se a pessoa tem, por exemplo, uma fibrose hepática, né, então tenta se recuperar o órgão através da injeção desse paciente para fazer com que as células consigam se reparar, né, se multiplicar, porque o fígado ele é um órgão que é reparativo, ele tem capacidade de regeneração, desde que dê tempo para ele regenerar, né, essa ação. Se o cara continuar mambando, vendo a mambaça, meu filho, já era. Né? Então tem que haver um controle em relação a isso de uma forma bem interessante. E a segunda linha de trabalho que você tem é a técnica exílio, está à direita no painel de vocês dessa imagem. Você tem um gene de interesse, faça a mesma coisa, introduz esse gene de interesse dentro do vírus, né? O gene de interesse é colocado em um vetor, que é o retrovírus, e ele é inoculado no meio de culturas de células especiais, quer dizer, fora do corpo do indivíduo. Extrai-se as próprias células troncas do corpo do indivíduo para evitar o risco de rejeição, né? Por isso que se tem que retirar as células troncos dele. Essas células são geneticamente modificadas, né, depois de selecionadas direitinho, viu que deu tudo certinho, está se multiplicando beleza nessas células tronco, e tratadas quimicamente para elas também se diferenciar no tecido, né, de interesse, que nesse caso seria o fígado. Elas são normalmente introduzidas no órgão, né, do paciente na espera de um efeito, de uma aceitação com o mínimo risco de rejeição. Então a técnica, né, as ideias, né, de tratamento são interessantes. Os riscos existem, ainda tem algumas situações, algumas variáveis, né, que os próprios cientistas não sabem ainda dizer por que algumas coisas dão certo. Eles tentaram fazer isso e o material não foi uma experiência que é duradoura. Né. Tentaram via muscular, você tem aí o tratamento técnico vivo, né, e observou-se então a expressão gênica desse material que eles inocularam no indivíduo para ver se realmente dava certo. Né? Teve-se a preocupação com essa injeção intramuscular para ver se realmente ele bateu em cima do órgão bonitinho. Né? Então tem uma série de variáveis, uma série de dúvidas ainda que eles investigaram. A princípio começou a dar certo, mas depois o processo degenerou e deu alguma coisa errada e eles estão investigando as principais causas disso. Vai afetar outros genes? Essas são sempre as dúvidas que são colocadas, porque Deus me livre e guarde o cara fazer esse tipo de pesquisa e de repente o cara injeta no indivíduo células que perdem, né, o controle, viram células loucas e viram células cancerosas. Os riscos existem, mas ainda estão passando por um crivo de avaliações, né, da situação e infelizmente até agora nesse tipo de experiência os resultados não são duradouros. Começa a dar bem no princípio e depois ele vai se definhando e acaba morrendo tudo. Aí tem que começar tudo de novo ou então buscar novas informações a esse respeito. Tá? É um caso de pesquisa aí que ainda vai dar muito pano para manga no caso, mas está na linha certa. Outro elemento muito interessante é a fabricação, a formação de insulina, né, que é a novidade no processo chamado insulina humana por meio de atividade bacteriana. Então você tem a inserção de genes humanos em plasmídios de bactérias, essa é uma primeira etapa que você tem da linha de produção, né, da insulina. Depois, como você tem a introdução do gene humano dentro de plasmídio, né, que são pedaços de DNA das bactérias, forma-se o que a gente chama em biotecnologia do DNA recombinante. Okay? Depois, e faz com que haja a atração desse DNA, ele é relocado, né, ele faz uma clonagem desse DNA com uso em outras aplicações possíveis, né, para você garantir que realmente esse material não vai se perder durante as atividades laboratoriais, por isso você faz cópias de segurança. E aí por isso que você utiliza o plasmídio, que é um elemento de fácil multiplicação, proliferação dentro da bactéria, e faz com que você tenha várias cópias de segurança. É a clonagem desse DNA. Clonar significa copiar. A associação do plasmídio da bactéria com o gene, né, de interesse humano
você forma um organismo que é classificado como um organismo geneticamente modificado, que é um transgênico. Ou seja, ele tem genes transferidos de uma espécie para outra que não tem nada a ver uma com a outra, mas atende aquilo que é de interesse humano, como eu já falei várias vezes para você. Esse indivíduo que tem o material genético modificado, né, são dois genes de espécies totalmente distintas, ele classicamente é chamado de transgênico. Ok? É interessante uma citação rapidinha para você nesse caso aí, ó. Todo organismo transgênico, ele é geneticamente modificado, mas o inverso não. Você não pode falar que todo organismo geneticamente modificado é transgênico, porque você pode fazer uma pré-seleção, né, dentro de uma fazenda, de controle de raça de cavalo, de vacas leiteiras, de galinhas que botam mais ovos, cruzando as espécies que são mais afins, né, que têm uma produtividade maior, com o intuito de se obter cada vez animais com porte mais forte, né, ou com maior produção, tanto de ovo como de leite. Então, essa seleção forçada, né, também atendendo aquilo de interesse humano, é um organismo geneticamente modificado, porque isso não ocorre ao natural, mas acontece dentro, né, de um interesse humano que pode ser natural ou pode ser até por enxertia. Né? Se faz um enxerto, aquela coisa toda, então você vê que o homem está botando o dedinho dele em tudo. Né? Essa ação. Então, isso é considerado uma ação de organismo geneticamente modificado. Mas ele não é um transgênico, porque ele está lidando com o material genético da mesma espécie. Tá? Esse é o detalhe que você tem que prestar atenção aí. E o resultado final disso é a praticidade de você ter uma insulina, né, mais pura, né, e de uma forma mais barata e bem mais rápida de produção, que é a insulina humana. A fabricação da Humilina, né, que é a marca né, Humilin, essa coisa toda, entrou no mercado para substituir as insulinas que eram usadas para controle do diabetes mellitus, que é feita através do boi e que é feita através do porco. A do boi tinha uma diferença de 2 aminoácidos na sua constituição. A do porco apenas de 1 aminoácido. E mesmo assim tinha gente que reagia, né, nessa ação, tinha um efeito de reação alérgica e passava mal quando usava isso, apesar de ter a necessidade de usar. Né? E você, para obter a insulina humana pura, dava um trabalho desgraçado. Você precisava pelo menos de 100 pâncreas, né, de doadores, né, deve ser feito, para você conseguir fazer a obtenção desses elementos no frasco. Agora não, pela biotecnologia, a bactéria fabrica isso numa velocidade estonteante. Tá? Essa é a grande vantagem desse efeito aí. Espero que você tenha gostado dessa ação. Daqui a pouquinho a gente continua nosso assunto na parte da biotecnologia e suas aplicações, né, nos próximos slides. Obrigado pela atenção. Daqui a pouquinho eu volto.